Eu descobri que minha esposa estava mentindo porque o porteiro do meu prédio me entregou, por engano, uma sacola de farmácia com o nome dela e um motel impresso no comprovante do Pix. Eu fiquei parado no hall do condomínio, em São Caetano, segurando aquilo como se fosse uma bomba, enquanto o seu Jorge dizia: Desculpa, Rafael, achei que era entrega de vocês. A dona Camila saiu com pressa e pediu para deixar aqui. Naquela hora, minha vida normal acabou sem barulho, sem grito, só com o elevador apitando atrás de mim e meu peito afundando. Eu e Camila éramos casados há 7 anos. Tínhamos uma filha de 5, a Alice. Escola particular apertando o orçamento, prestação do apartamento, domingo na casa da minha mãe, churrasco com os cunhados, grupo de WhatsApp da família cheio de figurinhas e indireta. Ela trabalhava numa clínica estética em Moema e vivia dizendo que estava exausta, que eu não entendia a pressão, que cliente rica sugava a alma dela. Eu acreditava. Quando ela começou a esconder o celular debaixo da almofada, virar com a tela para baixo e tomar banho levando o aparelho junto, eu perguntei uma vez: Tem alguma coisa acontecendo? Ela olhou para mim com aquela calma cruel e disse: Acontecendo está você ficando paranoico, Rafael. Pelo amor de Deus, vai arrumar um problema real. Só que a sacola era real. Dentro tinha um batom caro, lenço umedecido, uma caixinha de remédio e um recibo amassado com o nome Camila A. E o endereço de um lugar na Avenida Goiás que eu conhecia de passar de carro e fingir que não via. O Pix tinha sido feito por ela às 16 horas e 38 minutos, numa terça em que ela me mandou áudio dizendo: Amor, vou ficar até tarde na clínica, agenda lotada, pega a Alice pra mim. Eu sentei no banco perto da portaria e ouvi esse áudio de novo. A voz dela parecia cansada, perfeita, convincente. E isso foi o que mais doeu. Subi pro apartamento tentando não tremer. Alice estava vendo desenho na sala, comendo pão de queijo. Eu sorri para minha filha como se meu mundo não tivesse acabado ali. Beijei a testa dela e fui pro quarto. Quando Camila chegou, quase 9 da noite, entrou cheirando a perfume novo, cabelo preso de um jeito arrumado demais para quem dizia ter passado o dia limpando sala de procedimento. Ela me viu com a sacola na mão e travou por meio segundo. Depois soltou um riso seco. Sério isso? Você agora fuça entrega de farmácia? Eu perguntei baixo. Que motel é esse, Camila? Ela nem piscou. Você é nojento. Isso deve ser erro da farmácia. E se você fizer escândalo com a Alice acordada, eu nunca vou te perdoar. Eu quase pedi desculpa. Esse era o poder dela sobre mim. Mas então o celular dela vibrou em cima da bancada e antes que ela alcançasse, eu vi a mensagem aparecer na tela. Ele desconfiou? Apaga tudo e fala que eu estava com você. O nome do contato era Marina Trabalho. Marina era minha irmã. A mensagem ficou acesa por poucos segundos, mas foi tempo suficiente para o meu cérebro quebrar em duas partes. Eu olhei para o nome Marina Trabalho, depois para Camila e ela percebeu que eu tinha visto antes mesmo de pegar o celular. O rosto dela mudou de raiva para cálculo, como se estivesse escolhendo qual mentira me machucaria menos ou qual mentira me controlaria mais rápido. Rafael, não começa, ela disse, já apertando o botão lateral para apagar a tela. Eu respondi quase sem voz. Por que minha irmã está mandando mensagem no seu celular dizendo para você apagar tudo? Camila cruzou os braços e soltou uma risada baixa, daquelas que ela usava quando queria me fazer parecer ridículo. Sua irmã? Você está tão desesperado para achar traição que agora está inventando coisa com a Marina? Isso é colega minha da clínica, Rafael. Marina do trabalho. Você não conhece todo mundo da minha vida. Eu senti o sangue subir. Então desbloqueia e me mostra. Ela deu um passo para trás com os olhos frios e falou: Não vou alimentar surto. Você está assustando sua filha. E aí, como se tivesse ensaiado, Alice apareceu no corredor segurando a boneca perguntando: Papai, você tá bravo com a mamãe? Aquilo me cortou por dentro porque Camila olhou para a menina e fez uma cara de vítima tão perfeita que eu me senti um monstro dentro da minha própria casa. Eu fui até a cozinha beber água, mas minha mão tremia tanto que derramei no chão. Camila veio atrás, falando baixo, venenosa. Você quer destruir nossa família por causa de uma sacola que nem é minha? Quer ligar para sua mãe agora também? Fazer todo mundo saber que você está surtando? Eu encarei ela e perguntei: Você foi naquele motel? Ela chegou perto demais, baixou a voz e disse:
Cuidado com o que você vai dizer, porque depois não tem volta. Naquele instante eu entendi que não era só uma mentira, era ameaça. Era ela me empurrando para um canto usando minha filha, minha mãe, minha vergonha, tudo o que eu tinha medo de perder. Quando ela foi colocar Alice para dormir, eu peguei meu celular e mandei mensagem para Marina, minha irmã de verdade. Você falou com a Camila hoje? Ela visualizou quase na hora, mas demorou para responder. Aqueles 3 pontinhos apareciam e sumiam como se alguém estivesse segurando a garganta dela. Por fim, veio. Por quê? Só isso. Não era não, não era o que aconteceu, não era surpresa, era culpa em forma de pergunta. Eu liguei, ela recusou. Liguei de novo, recusou de novo. Então veio um áudio de 5 segundos com a voz dela baixa e trêmula. Rafa, não faz nada hoje. Amanhã eu te explico. Eu sentei na beirada da cama com o áudio tocando de novo, enquanto Camila saía do quarto da Alice e me via com o celular na mão. Pela primeira vez naquela noite, ela pareceu perder a pose. Com quem você está falando? Perguntou. Eu levantei devagar e disse, com a minha irmã. Camila ficou pálida, mas tentou sorrir. Ótimo, envolve sua família no seu show. Foi então que meu WhatsApp recebeu uma foto enviada por Marina e apagada imediatamente depois. Só que a prévia apareceu na notificação antes de sumir. Era Camila sentada numa mesa de bar em Moema, sorrindo para alguém fora da imagem, usando a mesma blusa que dizia ter manchado na clínica 2 semanas antes. E no canto da foto, cortado pela metade, aparecia o braço de um homem com uma pulseira que eu conhecia muito bem. A pulseira era do meu melhor amigo, Tiago. Eu fiquei olhando aquela prévia da foto como se meu cérebro estivesse tentando negar o que meus olhos já tinham entendido. Tiago. O mesmo Tiago que fazia churrasco aqui em casa, que chamava minha filha de sobrinha, que sentou do meu lado no hospital quando Alice nasceu. A pulseira preta de couro com detalhe vermelho era impossível de confundir porque fui eu quem deu de presente no aniversário dele. Minha mão começou a suar tanto que quase deixei o celular cair. Camila percebeu minha expressão e avançou rápido. O que foi isso? Eu puxei o aparelho para trás e perguntei olhando direto para ela. Você tá saindo com o Tiago? Ela abriu a boca num choque teatral, perfeito demais para ser verdadeiro. Você enlouqueceu. Na mesma hora ela começou a falar sem parar, atropelando tudo como alguém desesperado para controlar a narrativa antes que eu pensasse. A Marina tá colocando coisa na sua cabeça porque ela nunca gostou de mim. Você sabe disso. Desde o começo ela morre de ciúme da nossa relação. Eu quase ri de tão absurdo. Minha irmã era a madrinha do nosso casamento. Mas Camila continuou. Essa foto é de um happy hour da clínica. O Tiago apareceu lá porque presta serviço de informática para uma das sócias. Você tá criando fanfic na cabeça. Só que tinha uma coisa errada. Tiago nunca comentou trabalho nenhum naquela região. E ele me contava tudo, ou pelo menos eu achava que contava. Eu peguei a chave do carro e ela mudou na hora. A voz ficou fina, preocupada, quase doce. Rafael, pelo amor de Deus, não vai fazer escândalo. Escândalo. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça enquanto eu entrava no elevador. Não era, não é verdade. Não era, confia em mim. Era medo de escândalo. Tiago morava sozinho num apartamento alugado na Vila Mariana depois do divórcio. O trânsito de São Paulo parecia interminável e eu fui o caminho inteiro, lembrando das vezes que ele olhou para Camila e eu achei normal, das piadas internas entre os dois, dos momentos em que ela defendia ele até quando eu reclamava de alguma coisa. Meu estômago começou a virar quando percebi que talvez eu tivesse assistido tudo acontecer na minha frente como um idiota. Quando cheguei no prédio dele já passava das 11. Interfonei 2 vezes, nada. Na terceira, ele atendeu com voz sonolenta demais para ser real. Quem é? Eu respondi. Sou eu? Silêncio. Depois um já vai baixo, estranho. Tiago abriu a porta usando moletom e descalço, mas o apartamento estava iluminado demais para alguém que supostamente dormia. E tinha perfume feminino no ar. Forte, familiar. Eu entrei sem pedir licença. Rafa, calma aí, o que aconteceu? Eu fui andando pelo corredor enquanto ele tentava me segurar pelo braço. Tem alguém aqui? Ele respondeu rápido demais. Não.
Só que naquele segundo eu ouvi um barulho metálico vindo do quarto, como o salto batendo sem querer na perna da cama. Meu coração disparou tão forte que achei que fosse vomitar ali mesmo. Tiago entrou na minha frente e falou baixo. Cara, você tá nervoso. Vamos conversar igual o homem. Igual o homem. A frase me deu vontade de quebrar a cara. Eu queria dizer que gritei, que perdi o controle ou parti pra cima dele igual nesses vídeos de traição que viralizam na internet. Mas a verdade é pior. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio tão pesado que até Camila começou a chorar mais forte. Ela estava sentada no chão do quarto do Tiago, abraçada nas próprias pernas, maquiagem borrada, usando uma camiseta dele. Aquela cena me destruiu porque não parecia improvisada, parecia íntima, parecia rotina. Tiago ficou atrás de mim dizendo: Rafa, deixa eu explicar. Mas eu só conseguia olhar para ela tentando entender em que momento minha esposa virou uma estranha escondida no quarto do meu melhor amigo. Camila levantou devagar e tentou segurar meu braço. Não aconteceu o que você tá pensando. Eu puxei na hora. Você tá no apartamento dele meia-noite usando roupa dele. Ela começou a falar rápido, tropeçando nas palavras. Disse que tinha brigado comigo, saiu para esfriar a cabeça, ligou pro Tiago porque ele era o único maduro para conversar. Aquilo me deu uma dor física no peito. O único maduro. Eu olhei pro Tiago esperando vergonha, culpa, qualquer coisa. Mas ele só mantinha aquela postura calma de homem que acha que controla a situação. Cara, ela estava mal. Eu não queria deixar ela dirigir nervosa. Eu ri sem humor. Então você colocou ela na sua cama por caridade? Camila começou a chorar mais alto e fez aquilo que ela sempre fazia quando percebia que estava perdendo o controle. Virou vítima. Você me sufoca, Rafael. Faz meses que eu tô tentando falar que nosso casamento tá insuportável. Eu senti como se tivesse levado um soco. Até 5 minutos atrás ela dizia que eu estava paranoico. Agora o casamento era insuportável. Tiago colocou a mão no ombro dela na minha frente, como se já ocupasse um lugar que era meu, e falou: Vocês dois precisam respirar. Aquilo acabou comigo. Porque ele falou como quem já conhecia nossas brigas, como quem já escutava detalhes da minha vida pelas costas. Eu perguntei olhando direto para Camila. Há quanto tempo? Ela desviou os olhos. Tiago respondeu antes. Não aconteceu nada. E foi aí que eu tive certeza de que aconteceu tudo, porque gente inocente responde perguntas simples. Gente culpada cria fumaça. Eu tirei a aliança do dedo e coloquei em cima da cômoda do quarto dele. Minha mão tremia tanto que ela bateu na madeira fazendo um barulho seco. Camila arregalou os olhos. Não faz isso. Pela primeira vez naquela noite ela parecia realmente assustada. Você vai destruir nossa família por causa de uma suspeita? Eu encarei ela sem acreditar. Suspeita. Eu tinha encontrado minha esposa escondida no apartamento do meu melhor amigo e ainda assim ela tentava me convencer de que eu era exagerado. Eu saí sem olhar para trás. Ouvi ela vindo atrás no corredor do prédio chorando, dizendo meu nome baixo para não acordar os vizinhos. Quando entrei no carro, ela segurou a porta e falou algo que me gelou inteiro. Se você contar isso para alguém, eu acabo com você. Eu virei devagar. Como é? E ela respondeu com o rosto molhado de lágrima, mas com uma frieza que eu nunca tinha visto. Você acha que as pessoas vão acreditar em quem? Em mim ou em você surtando no prédio do seu amigo no meio da madrugada? Naquele instante, eu percebi que não estava descobrindo só uma traição. Eu estava descobrindo que a mulher com quem dividi 7 anos já vinha se preparando fazia muito tempo. Eu consegui arrancar com o carro porque ela soltou a porta quando o celular dela começou a tocar. O nome apareceu iluminando o rosto dela no estacionamento escuro. Dona Sônia, minha mãe. E quando Camila atendeu, antes mesmo de entrar no prédio de novo, eu ouvi ela dizer chorando: Sogra, eu tô com medo do Rafael. Eu passei a noite dirigindo sem destino pela marginal porque não conseguia voltar para casa depois de ouvir minha própria esposa dizendo para minha mãe que tinha medo de mim. Medo. A palavra ficou queimando na minha cabeça enquanto eu imaginava a Dona Sônia, uma senhora de 68 anos, ouvindo aquilo no telefone e acreditando que o filho dela tinha virado algum tipo de monstro. Às 3 da manhã eu parei num posto em Osasco. Sentei no carro desligado e vi as mensagens chegando sem parar. Primeiro minha mãe. Filho, o que está acontecendo? Depois minha cunhada. Camila tá chorando muito.
Depois meu sogro. Você perdeu a cabeça? Em menos de 1 hora ela tinha montado a versão dela da história. Quando finalmente criei coragem para voltar pro apartamento, o porteiro me olhou estranho. Não foi agressivo, foi pior. Foi aquele olhar desconfortável de quem acha que sabe alguma coisa sobre você. Subi com o estômago embrulhado e encontrei Camila sentada na mesa da cozinha, tomando café como se nada tivesse acontecido. Ela estava calma demais. Alice está dormindo na sua mãe, disse sem nem levantar os olhos. Eu achei melhor. Eu ri desacreditado. Você afastou minha filha de mim em uma madrugada. Ela encostou na cadeira e respondeu baixo. Você apareceu descontrolado no apartamento do Tiago. Descontrolado. Ela repetia palavras estratégicas o tempo todo como alguém construindo um processo. Eu perguntei se ela realmente tinha dito para minha mãe que estava com medo de mim. Ela respirou fundo e fez aquela expressão triste que enganava qualquer pessoa. Eu fiquei assustada, Rafael. Você estava irreconhecível. Eu comecei a tremer de raiva. Eu encontrei você escondida no quarto do meu melhor amigo. Ela bateu a mão na mesa. Porque você invadiu o apartamento dele. E foi aí que percebi a inversão acontecendo na minha frente. Não importava mais o que ela fez. O assunto agora era minha reação. Ela tinha transformado traição em narrativa de marido agressivo. Meu celular vibrou. Era Tiago. Só uma mensagem. A gente precisa conversar igual adulto antes que isso piore. Eu quase joguei o aparelho na parede. Camila viu e disse na hora. Não desconta nos outros o que você não consegue controlar. Aquilo me destruiu porque parecia ensaiado entre eles, como se já tivessem combinado exatamente qual personagem cada um faria. Eu saí do apartamento antes de explodir e fui direto para a casa da minha mãe buscar Alice. Só que quando cheguei lá, Dona Sônia abriu a porta com o rosto fechado. Minha própria mãe. Ela falou baixo, olhando para os lados. Filho, o que você fez? Eu senti o chão sumir. Mãe, você acha que eu encostaria um dedo na Camila? Ela demorou segundos demais para responder, segundos que eu nunca vou esquecer. Ela disse que você surtou. Nesse momento eu entendi o tamanho do estrago. Camila não estava tentando apenas se defender. Ela estava me isolando. Minha filha apareceu correndo da sala e me abraçou pelas pernas, mas Dona Sônia segurou ela forte demais quando eu tentei pegar no colo. Forte demais. Como se uma parte dela estivesse realmente com medo de me deixar sozinho com minha própria filha. Eu saí de lá vazio. Dentro do carro, comecei a lembrar de pequenas coisas dos últimos meses que antes pareciam normais. Camila incentivando Alice a dormir mais na casa da avó. Comentários sobre eu estar estressado. Brigas gravadas no celular dela para se proteger. E então veio a pior lembrança de todas. 2 semanas antes, durante uma discussão boba sobre dinheiro, ela olhou para mim e perguntou sorrindo. Você acha mesmo que conhece a pessoa com quem casou? Na época eu achei que era só provocação. Agora parecia aviso. Quando cheguei no prédio, o elevador abriu e encontrei Tiago parado na porta do meu apartamento, segurando uma mochila da Camila. Ele me encarou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: ela não vai ficar sozinha com você hoje. Por um segundo eu achei que fosse bater nele ali mesmo no corredor. Tiago estava parado na porta da minha casa como se tivesse algum direito de estar ali, segurando a mochila da minha esposa, me olhando com aquela calma irritante de homem que acredita estar do lado certo da história. Sai da frente. Eu falei baixo. Ele não saiu. Rafa, eu não quero confusão. Aquilo me fez rir de nervoso. Você dorme com a minha mulher e agora vem bancar mediador? O rosto dele endureceu na hora. Não foi culpa, foi irritação. Não fala assim porque não é isso que está acontecendo. A porta do apartamento abriu atrás dele e Camila apareceu rápido, já chorando de novo, como se tivesse escutado exatamente o momento de entrar em cena. Tiago, deixa. Ela veio até mim devagar, mãos levantadas, igual se aproximação de animal ferido. Rafael, por favor, não faz isso aqui fora. Eu olhei para os dois e senti uma vergonha tão profunda que quase não consegui respirar. Os vizinhos já estavam ouvindo. Dona Cláudia do 82 abriu a porta só uma fresta, mas eu vi. O condomínio inteiro ia ter uma versão daquela história antes do amanhecer. Então Camila fez o pior de tudo. Ela segurou meu braço e disse olhando para Tiago: Tá vendo? É disso que eu tô falando. Como se eu fosse perigoso, como se ela fosse a vítima encurralada. Eu puxei o braço imediatamente. Você é doente.
Ela começou a chorar mais forte. Olha como você fala comigo. Tiago entrou na frente dela na mesma hora. Chega, Rafael. Aquilo me atravessou igual faca. Meu melhor amigo me expulsando emocionalmente da minha própria vida. Eu entrei no apartamento porque percebi que se continuasse ali, ia acabar fazendo exatamente o papel que ela queria que eu fizesse. Camila veio atrás. Tiago ficou do lado de fora por alguns segundos antes dela dizer: Pode ir, eu te aviso qualquer coisa. Qualquer coisa. Como se existisse um plano entre eles. Assim que a porta fechou, ela parou de chorar. Instantaneamente. O silêncio ficou tão pesado que eu senti medo dela pela primeira vez. Medo real. Você está destruindo tudo, ela falou fria, encostada na bancada da cozinha. Eu fiquei olhando sem entender como alguém muda tão rápido. Eu? Ela assentiu devagar. Você devia ter fingido que não viu. Aquilo me deixou sem ar. O quê? Ela cruzou os braços. Nossa vida estava funcionando. Alice estava bem. As famílias estavam em paz. Você precisava transformar isso num circo? Eu senti náusea, porque naquele instante eu entendi que ela não estava arrependida da traição. Ela estava irritada por ter sido descoberta. Eu perguntei de novo: Você está com ele? Ela me encarou por alguns segundos e respondeu algo pior do que uma confissão. Você não fazia ideia de quem eu era. Frio, sem emoção, como se estivesse cansada de fingir. Meu peito começou a apertar quando ela pegou o celular e abriu uma conversa. Quer verdade? Então olha. Ela virou a tela para mim. Eram mensagens dela com Tiago, meses de conversa. Fotos, áudios, piadas sobre mim. Sobre mim. Eu comecei a ler sem conseguir parar. Tiago chamando minha filha de a mini Rafa. Camila respondendo: Ela é a única coisa boa que saiu daquele casamento. Minha visão ficou turva. Então desci mais a conversa e encontrei uma mensagem enviada por Tiago 3 semanas antes. Ele ainda acha que a Alice é parecida com ele? E Camila respondeu com um emoji de risada. Meu coração literalmente falhou uma batida. Porque Alice não se parecia comigo, nunca pareceu. Eu sentei no sofá porque minhas pernas simplesmente desistiram. O apartamento parecia menor, abafado, como se o ar tivesse acabado de repente. Camila continuava em pé me observando sem nenhuma pressa, enquanto eu encarava aquela conversa aberta no celular dela tentando convencer meu cérebro de que eu estava entendendo errado. Alice, minha filha, a menina que eu levava na escola, que dormia no meu peito vendo desenho, que corria gritando: Papai chegou, quando eu abria a porta. Minha cabeça começou a latejar tão forte que achei que fosse apagar. Você está mentindo, eu falei baixo, quase implorando. Camila deu de ombros. Sobre o que exatamente? Aquilo me destruiu porque ela sabia exatamente o que estava fazendo. Eu peguei o celular da mão dela e subi desesperado pelas mensagens. Quanto mais eu lia, pior ficava. Tiago sabia detalhes da minha rotina, dos meus horários, das minhas inseguranças. Tinha áudio da Camila rindo porque eu ainda fazia café na cama para ela aos domingos. Rindo. Como se meu amor tivesse virado piada íntima entre os dois. Então encontrei uma mensagem de 8 meses antes. Tiago escreveu: E se ele descobrir sobre a Alice? Meu coração disparou tão forte que comecei a ouvir um zumbido no ouvido. Camila respondeu minutos depois: Ele nunca vai fazer DNA. Ele ama ela demais. Eu parei de respirar por alguns segundos, literalmente. Meu corpo inteiro gelou enquanto eu li aquilo repetidas vezes. Não era dúvida da minha cabeça. Eles já tinham falado sobre isso antes, muitas vezes. Eu levantei tão rápido que derrubei a mesa de centro. Você está dizendo que a Alice pode não ser minha? Pela primeira vez naquela noite, Camila pareceu nervosa de verdade. Não triste, nervosa. Eu não disse isso. Eu gritei: Então responde. Ela começou a andar pela cozinha, passando a mão no cabelo, irritada. Eu não sei, Rafael. Aquela frase entrou em mim igual faca enferrujada. Não sei, não era não. Não era impossível. Era não sei. Meu mundo acabou naquele instante. Eu comecei a chorar na frente dela sem conseguir controlar. Um choro feio, sufocado, de alguém quebrando por dentro. E o pior foi a reação dela. Camila me olhou quase com impaciência. Para de fazer drama. Drama. Eu olhei para a mulher que amei por 7 anos e não consegui reconhecer nada nela. Você deixou eu criar uma filha achando que era minha.
Ela cruzou os braços. E daí? Você é o pai dela de qualquer jeito. Aquilo me deu uma dor tão absurda que achei que fosse vomitar. Meu celular começou a tocar. Era minha mãe de novo. Eu ignorei. Camila pegou a bolsa rápido. Eu vou dormir na minha mãe hoje. Antes de sair, ainda virou para mim e falou algo que eu nunca vou esquecer. Se você fizer exame escondido ou tentar colocar a Alice contra mim, eu acabo com sua vida. Depois bateu a porta. Eu fiquei sozinho no apartamento escuro ouvindo o silêncio. Passei horas encarando fotos da Alice no celular. O primeiro banho, o primeiro aniversário. O dia em que ela caiu da bicicleta e correu chorando pro meu colo. Tudo começou a parecer uma lembrança contaminada. Perto das 4 da manhã, meu celular vibrou com uma notificação de e-mail, remetente desconhecido, sem assunto. Só um arquivo anexado e uma frase no corpo da mensagem. Você merece saber há quanto tempo eles riem de você. Eu fiquei olhando aquele e-mail durante quase 1 minuto sem coragem de abrir. O apartamento estava silencioso, mas minha cabeça parecia um estádio lotado. O remetente não tinha nome, só um endereço aleatório cheio de números. O arquivo anexado era um vídeo. Minha mão tremia tanto que cliquei errado 2 vezes antes de conseguir abrir. Quando a imagem carregou, eu senti o estômago afundar. Era uma gravação dentro de um bar. Data de quase 2 anos antes. A câmera parecia escondida atrás de garrafas numa prateleira alta. O áudio estava ruim no começo, cheio de música sertaneja ao fundo e gente rindo. Mas então eu reconheci as vozes: Camila, Tiago e minha irmã Marina. Os 3 estavam sentados juntos numa mesa. Eu aumentei o volume devagar, sem acreditar. Camila ria daquele jeito leve que ela não usava comigo fazia anos. Tiago estava do lado dela, mão na cintura dela por baixo da mesa sem nenhum medo. E Marina sabia de tudo. Pior, participava. Em determinado momento ela levantou o copo e disse brincando: um brinde ao último homem fiel de São Paulo. Os 3 riram de mim. Eu senti meu peito travar, e então veio a pior parte. Tiago perguntou: e se um dia ele descobrir sobre a Alice? Camila tomou um gole de gin e respondeu sorrindo: ele nunca vai descobrir porque ama mais aquela menina do que ama a si mesmo. Marina ainda completou: e sinceramente, depois de 5 anos, que diferença faz? Mais risada. 5 anos. Minha cabeça começou a girar porque Alice tinha 5 anos. Eu pausei o vídeo e fiquei encarando a tela sem conseguir respirar direito. Eles sabiam desde o começo. Desde o começo. Não era uma dúvida recente. Não era possibilidade. Eles esconderam isso de mim durante a vida inteira da minha filha. Eu comecei a lembrar de cada aniversário do Tiago na nossa casa. Cada Natal, cada foto em família. O homem que talvez fosse o verdadeiro pai da minha filha sentava na minha mesa enquanto eu pagava cerveja para ele e agradecia pela amizade. Meu celular começou a vibrar sem parar. Camila, 15 chamadas perdidas, depois áudios, depois mensagens. Quem mandou isso? Rafael, me responde agora. Você não entende o contexto. Contexto. Eu ouvi esse termo tantas vezes vindo dela que comecei a odiar a palavra. Então chegou a última mensagem. Se você destruir minha relação com a Alice, eu juro que acabo com você. Não tinha mais máscara, não tinha mais choro, só ameaça pura. Eu fiquei olhando para aquela frase quando ouvi alguém mexendo na fechadura do apartamento. Meu coração disparou porque Camila tinha saído com a chave dela horas antes. A porta abriu devagar no escuro da sala. E a pessoa que entrou não era Camila. Era minha irmã Marina, chorando, segurando uma pasta amarela contra o peito. Ela me viu sentado no sofá com o vídeo aberto no notebook e simplesmente desabou. Então falou a frase que destruiu o resto que ainda existia dentro de mim. Rafa, a Alice não é filha do Tiago. Filha,